Professor Schiffler, entendendo hoje o processo de consulta à reitoria, entendendo que hoje há um grupo que representa a situação da gestão atual e dois que simbolizam a oposição, pergunto, por que não houve unidade entre as chapas de oposição? O senhor não acredita que dessa forma os votos dos insatisfeitos com o modelo atual se dividirão? E pior, se perderão entre as duas chapas, promovendo assim um ganho tranquilo à chapa 3? E a segunda questão é, professor Schiffler, de onde vem o recurso para o desenvolvimento da campanha de sua chapa? Por que, diferentemente da chapa 3, o senhor demorou tanto tempo para trazer seu material de divulgação? Ótimas perguntas. Vocês estão nos auxiliando, né, a esclarecer uma série de coisas. É óbvio que a teoria da... Primeiro que não é uma eleição, né, é uma pesquisa, mas que obviamente cujo resultado deve ser acatado pelo Conselho Universitário e os candidatos envolvidos devem ser indicados para a lista tríplice que o ministro vai receber e escolher o reitor da UTFPR. Isso é uma coisa lógica, mas há duas gestões na eleição retrasada, isso não aconteceu, né? Só para vocês entenderem. Essa pesquisa, ela vai levantar os anseios da comunidade, porque é prerrogativa do Conselho Universitário eleger lá, sim, 3 nomes para uma lista tríplice para ir para o ministro. Pode acontecer do Conselho se revoltar, né, rebelar, e dizer, não, essa consulta não serviu para nada, eu vou indicar, nós vamos eleger esses 3 nomes aqui que não tem nada a ver com esse processo. Isso é uma coisa totalmente, seria totalmente inesperada e eu acredito que não vai acontecer. Mas aconteceu de que, vou dar o nome aqui, o professor Hipólito foi concorrente do professor Cantarelli na primeira eleição, né, na segunda fui eu, e o nome dele não foi na lista tríplice. Então eram 2 candidatos, 3 vagas, e 2 professores que se inscreveram, porque é um período que você se inscreve, depois, que, se você quiser ser reitor, você pode se inscrever, mesmo não tendo passado pela pesquisa, né? Antigamente tinha muita manipulação política sobre isso, hoje não. Nos últimos anos, todos os indicados são escolhidos, mas o Conselho, naquela vez, não indicou o nome do professor Hipólito, que foi algo absurdo do ponto de vista de democratização da nossa universidade. Só para explicar. Bom, nós queremos crer que essa consulta será respeitada, né? A teoria também vai dizer o seguinte, existe uma máquina governamental, né, que é a chapa hoje da reitoria, né, que é a chapa 3, que tem todo um aparato. E eu sei, veja, eu tenho 2 vantagens aqui em relação às candidaturas. Primeiro que eu já fui candidato a reitor, de todos os candidatos eu fui o único que já fui candidato, certo? Segundo, eu sei como funciona a candidatura oficial, uma vez que eu já estive lá, né? E, inclusive, quem financia, como é financiado, eu sei tudo isso. E eu sei que há muito dinheiro, né? Há muito dinheiro porque é um somatório de contribuições que acaba dando talvez 10 vezes mais, uma escala de 10 nos recursos. A nossa candidatura está estimada de 20 a 25 mil reais, tá? Ela é feita integralmente por contribuições, e essas contribuições estão ainda muito lentas, a gente está tendo que bancar do próprio bolso. Eu ontem em Cascavel, né, fui lá no banco, na minha conta corrente, e fiz uma transferência de R$ 2.770 para uma empresa que fez os banners e fez alguns materiais de campanha que nós mesmos fizemos no domingo, numa gráfica em Cascavel, né? Então, assim, nós temos um grupo bacana de jornalistas e comunicadores que estão produzindo material para nós, mas a questão do financiamento, obviamente, é uma questão mais delicada. Todos nossos gastos vão ser planilhados, estão sendo planilhados e vão ser divulgados numa prestação de conta que, aliás, nós vamos desafiar agora aqui, aproveitar essa gravação para que todos façam, né? Porque o que acontece? Existe uma chapa da situação, com toda a máquina governamental, existe uma chapa do sindicato, que também tem a sua máquina sindical, né? Existem vários apoiadores da seção sindical, inclusive eu, que contribuo lá. Eu não estou dizendo que eles estão usando dinheiro do sindicato, obviamente que não, né? Eu conheço a professora Nancy, não é isso, mas eles têm, né, apoiadores por ser um sindicato.
Nós somos uma chapa independente, no sentido de que nós temos uma proposta para a universidade, né, independentemente de de quanto dinheiro a gente vai gastar. Então, nós também, aproveitando essa dificuldade, nós entendemos que lançar faixas e banners num final de semana anterior, inclusive, ao início da campanha, como foi feito, simultaneamente em diversos campi, né, já por pessoas dos campi, né, que já estavam preparadas, ou seja, numa sexta-feira, começaram a pendurar as faixas e banners, sendo que segunda-feira que a candidatura foi oficializada, isso também não está correto. Para pegar os melhores lugares, eu sei como funciona. Vamos pegar os melhores lugares, você vê que todas as passagens, né? Eu não acredito mais que a nossa comunidade acadêmica ela se deixe levar por esse tipo de coisa. E nós aí aproveitamos a dificuldade para começar a divulgar o material, faltando 25, 20 dias, já que nós temos até o dia 27. Né? Algumas faixas que foram colocadas já há 15 dias atrás já estão, inclusive, caindo, né? Já estão, inclusive, desbotando. Né? E isso a gente espera que seja algo que tenha um significado aí importante. Existe toda uma sequência de ações que são feitas para que nenhuma chapa de oposição possa ter chance. Isso é feito deliberadamente, né? Se vocês acompanharem, tudo que eu falar aqui é verdade, porque está tudo gravado. Tal. No dia 4 de dezembro tivemos lá o DCE, os organismos, o GCEL, o próprio os sindicatos tiveram um encontro em Curitiba, no auditório, onde se escreveu uma carta de reivindicações para o processo de pesquisa. E lá tinha várias reivindicações muito importantes. Por exemplo, que tivesse no mínimo 30 dias, porque na outra vez eu, como candidato, tive 11 dias. Eu tive em Campo Mourão, mas não tive em Guarapuava, porque não consegui, né, ter os deslocamentos. Nós vamos sair daqui a pouco, vamos para Campo Mourão. Temos que chegar lá. Cornélio Procópio. Campo Mourão para Cornélio Procópio. Vamos para Cornélio. Ontem nós viemos para Campo Mourão. Nós saímos de Cascavel, né, de noite, e viemos para cá. Nós vamos para Cornélio Procópio para poder daí voltar para Londrina, para Pucarana, para Ponta Grossa. Né? Foi aprovado o tal das 30 dias. Foi indicado pelo presidente do Conselho que haveria debates em todos os campi. Nós ficamos muito animados, porque foi indicado isso. Agora, na hora, né, da definição, inclusive, surpreendentemente, não só a chapa da situação, como a chapa também do sindicato está dizendo que não vai fazer os debates, sabiam? Se vocês promoverem um debate aqui, nós viremos. Nós temos tempo até o dia 27, para questões regionais, questões locais do campus, mas eles não querem debate. Eu não sei por que um candidato se mostra a pleitear a reitoria e não quer debater, né? Mas isso acontece. O que nos surpreende é que o próprio sindicato não quer debater, né? E aí o que acontece? O segundo turno, que nós queríamos muito, como as universidades têm, há um medo. A primeira coisa que nós vamos fazer, se assumirmos a reitoria, é criar o segundo turno. Porque nós queremos discutir ideias, nós queremos que tenhamos mais ideias. E aí nós escrevemos a chapa faltando 1 hora para acabar o prazo na quarta-feira. Então, esse tipo de artimanha é sempre feita. Isso nós vamos acabar com tudo. A nossa transparência será muito grande nesse sentido. Teríamos que ter uns 10, 15 dias para conversar sobre chapas. Por que não? Por que não deixar que as pessoas conversem, né? Então, tem toda uma pressão. Mas eu acredito fielmente que vocês, que representam aqui toda a comunidade de estudantes, né, como nós tivemos os 2 segmentos aqui, se uma vez aconteceu, não acontece mais de vocês se deixarem levar numa definição, numa coisa tão importante, por isso, por aquilo. Mas e nós também trabalhamos na mídia social, acreditamos, eu tenho muitos amigos aqui, vocês são meus amigos, que vocês estão acompanhando, né? E que espero que essa questão de ter uma faixa bonita, isso não pese, né? Porque isso custa muito dinheiro. Mas o dinheiro na nossa campanha é tranquilo, né? É nosso mesmo. Né? Tem professores valorosos aí que acreditam na proposta que estão doando, tem uma conta aberta. Né? A gente não vai pedir para vocês porque a gente acha injusto, né, que vocês contribuam, mas se vocês quiserem, a gente também aceita doações. Né? Veja, houve conversação, obviamente, das chapas de oposição, mas essa conversação foi unilateral. Nós fomos chamados para uma reunião, né? Eu me dou muito bem que a professora Nancy, tem uma admiração por ela, não tem nada, nenhum problema de relacionamento, nós sempre fomos parceiros bastante. Né? Muitas das propostas da chapa 2, por exemplo, já existiam na nossa proposta em 2012, então eu fico muito lisonjeado até, né?
nessa questão. Mas, quando me foi apresentada a chapa, ela já estava composta. Né? Já havia a professora Nancy e o professor Volmir de Pato Branco, e os membros da seção sindical me apresentaram, olha, é essa chapa. Eu digo, tá, mas e qual é o motivo da minha vinda aqui? Né? Inclusive, estava acompanhado de outros professores. Eu disse, não, a gente quer o seu apoio, você tem um capital político, né? Nós queremos o seu apoio. Né? Eu falei, tá, mas como assim apoio? Vocês querem que eu componha a chapa junto? Não, a chapa é essa. Nós queremos o seu capital. Eu digo, o que vocês vão fazer? Não, nós te damos um cargo. Eu falei, mas eu não estou trabalhando por um cargo. Aliás, o que eu menos faço é querer um cargo. Se eu quisesse cargo, eu teria permanecido no grupo da reitoria até hoje. Sem problema nenhum. Acho que eu teria competência para estar lá. Mas não é esse. A minha ideia de universidade não é cargo. Aliás, o meu rompimento se deu 2 anos antes do fim da minha gestão, quando se induziu que quem tivesse um cargo comissionado era obrigado a aceitar aquela cartilha. Eu falei, não, a verdade absoluta é essa. Nós tínhamos grupos nos apoiando em vários campi, como estão hoje, continuam nos apoiando. Nós temos pessoal bom trabalhando em Medianeira, em Toledo, nós temos pessoal bom trabalhando em Cornélio. Amanhã em Cornélio deve ser uma recepção muito calorosa, porque as pessoas nos apoiam muito lá. Nós temos em Curitiba, em Pato Branco, né? Outros campi talvez menos, mas nós temos esse apoio. E aí é aquela história, ou você coloca a sua candidatura, ou você diz, não, eu não vou colocar a minha candidatura. Então eu me vi ainda, né, com muita energia e muita potencialidade para representar esses grupos. E eu falei isso para a professora Nancy. Assim como ela me disse que ela não poderia tirar a candidatura dela, eu falei, eu tenho um grupo, nós temos que conversar. Mas aí essa chapa acabou se lançando muito antes, a chapa da professora Nancy se lançou bem antes, ela já estava em campanha, né? E isso não houve mais essa possibilidade. Nós sabemos da dificuldade, mas nós queremos crer que haverá corrosão sim, vamos dizer, na máquina governamental, porque há indícios disso, né? E haverá, obviamente, uma divisão de votos naqueles que pensam parecido, mas a gente não quer todos os votos, a gente quer só o 1/3 maior, né? A gente quer a divisão de 1/3 com o nosso 1/3 maior, não é isso que a gente quer. E a gente quer a ajuda de vocês, vamos pedir o voto mais uma vez, né? Se vocês puderem nos ajudar, para que isso aconteça.